Eu acho que um ponto importante, professor Marcelo, a gente compreender, primeiro, que existe uma dificuldade no processo de você identificar a criança que tem algum tipo de transtorno de desenvolvimento. Por quê? Porque eu preciso compreender que existe um desenvolvimento que nós chamamos saudável e existem distorções desse processo de desenvolvimento que não caracteriza necessariamente um tipo de patologia, principalmente alguma patologia cognitiva. Vamos dar um exemplo. Você pega uma criança no seu ápice de desenvolvimento, ela vai apresentar sintomas de hiperatividade. Isso não significa que essa criança tem hiperatividade. Por quê? Porque ela pode ir se autorregulando durante o seu processo de desenvolvimento. Isso não caracteriza uma patologia. Então isso é um ponto crucial. Por que estou tocando nesse assunto? Porque algumas escolas começam a utilizar indevidamente e indiscriminadamente um processo de diagnóstico de crianças com TDAH. Ou seja, uma criança que não consegue se concentrar, uma criança que não consegue ficar quieta na sala de aula, ela é hiperativa. Se ela é hiperativa, ela tem um transtorno de hiperatividade. E nós sabemos que isso não é verdade. Eu não posso categorizar um transtorno apenas por um comportamento. Eu tenho um conjunto de comportamentos que devem ser conjuntos comportamentais duradouros. Então esse é um ponto crucial. Você tem uma ideia, o nosso país ele é um dos maiores importadores de uma substância, de um medicamento chamado Ritalina, muito utilizado para TDAH. Não é que o medicamento não seja importante, para alguns casos realmente é importante. Mas eu não posso querer dizer que todas as crianças têm um processo de hiperatividade. Isso não tem lógica, até mesmo porque eu preciso compreender que partes do modelo educacional é chato. Como é que você quer exigir que uma criança ela fique sentada na sala de aula durante toda uma manhã, durante toda uma tarde? Então esse modelo educacional já leva a uma problemática extremamente delicada, que é a criança não conseguir focar a sua atenção. Porque o que é a aprendizagem? A aprendizagem é um processo cognitivo. Primeira questão. Então, por exemplo, para que eu possa assimilar um conteúdo, você pega um livro e você pega uma palavra, criança. Como é que nós aprendemos? Na verdade, isso aí é um processo neuropsicológico, onde você vai detectar as formas. Então, por exemplo, pega a letra A. Uma criança ela tem que usar os seus processos psicológicos básicos. Então, por exemplo, a letra A é uma forma que através da sua experiência na escola, no seu processo de alfabetização, ela começa a identificar a forma. O que eu preciso utilizar? A atenção, eu foco minha atenção na forma, eu percebo a forma, letra A, essa forma eu vou buscar no campo da memória algo semelhante que eu aprendi, ou seja, qual é o significado daquela forma? Tem que dar sentido à forma. Então, a letra A é apenas um rascunho, um gráfico, um desenho, uma forma, mas eu preciso dar sentido a ela, senão ela nunca será um A. Então eu vou no campo da memória, percebo a forma, busco nessa memória. A memória é assim, um modelo teórico criado por um psicólogo americano chamado David Ausubel. E o Ausubel, que é o criador da teoria da aprendizagem significativa, é muito utilizado na psicologia cognitiva, diz que a memória é como se fosse uma série de caixinhas. Então eu vou buscar naquelas caixinhas acumuladas algo semelhante àquela forma. Não precisa ser igual, porque eu tenho várias formas de fazer um A. Eu posso fazer um A de forma, de garrafais, cada um vai ter uma peculiaridade na sua escrita, e eu vou comparar essas formas. Quando eu chego na memória, acho, na caixinha específica, eu vou o quê? Eu comparo as formas e atribuo o significado e trago para o livro da consciência. E aí, quando vai para o livro da consciência, eu vou fazer o mesmo procedimento para outra forma. Então, quando eu digo criança, C-R-I, CRI. Então eu vou fazer isso para cada letra. Olha só, que requer o quê? Que esses processos cognitivos estejam plenamente desenvolvidos. Então esse processo de desenvolvimento na criança é justamente
é que não pode haver erro no processo de codificação e decodificação, né, dessas estruturas, né, dar sentido a essas estruturas. Esse é um ponto crucial. Por quê? Porque se houver algum tipo de erro nesse processo de codificação e decodificação, o processo de aprendizagem sai danificado. Ou seja, não vai ser uma aprendizagem efetiva, não vai ser uma aprendizagem significativa, ou a criança não vai conseguir fazer. Então, qual é a primeira questão quando nós falamos de transtorno do desenvolvimento infantil? É justamente detectar quais estruturas, né, do processo psicológico básico, né, quais estruturas cognitivas, quais estruturas no aparato cognitivo estão deficitários. E aí é uma questão extremamente importante. Por quê? Porque se eu digo que eu tenho atenção, percepção, memória, olha só, consciência, né? Eu tenho por trás disso pensamento e eu tenho linguagem, que é extremamente importante, né? Porque a linguagem, ela é o quê? Linguagem não é fala, linguagem é manifestação do pensamento. Então, quando eu estou falando criança, né? E a criança está aprendendo a ler, ela está formando pensamento. O que é a formação do pensamento? Combinação de conceitos. Eu pego um conceito e combino com outro. Né? Se eu digo a você, mostro uma palavra vaca, escrevo V-A-C-A. Ora, quando você olha para a palavra, você está atribuindo significado. Agora, V-A-C-A não necessariamente significa vaca. São formas. Eu atribuo conceito. Esse é o processo cognitivo. Então, no processo de avaliação da criança, eu preciso compreender se existe módulos cognitivos, percepção, atenção, pensamento, linguagem, né, a memória, que não existe aprendizagem sem memória, se tem algum desses módulos que estão deficitários. Eu preciso identificar esses módulos, compreender por que a criança. Porque a questão é, eu não tenho que me ater ao diagnóstico, eu tenho que me ater aos módulos cognitivos que estão fazendo com que esse aparato cognitivo não funcione adequadamente. Esse que é um ponto crucial. Então, a partir do momento que o professor que acompanha a criança, que os pais em casa, que o profissional psicólogo acompanha essa criança, ele consegue detectar quais essas estruturas cognitivas que não estão devidamente funcionando, eu tenho uma forma de intervir. Né? Porque eu vou intervir naquele modelo, naquela estrutura. Agora, lembre o seguinte, apesar de eu falar que tem todas as estruturas, elas são interligadas, mas tem uma certa autonomia, que nós chamamos módulos cognitivos. Então, o processo de aprendizagem se dá através desses módulos cognitivos. Sem a atuação desses diversos módulos cognitivos interagindo, não há aprendizagem.